Que Deus, Espírito Santo, que colocou a fé no coração de cada um de nós, que nos faz ser filhos, pais e mães que seguem o bom pastor Jesus, que esse mesmo Espírito nos abençoe quando nós queremos meditar na sua santa palavra. Amém. Meus irmãos e irmãs, o Salvador Jesus, no nosso texto do Evangelho, quando perguntam para Jesus se ele, afinal, era ou não era o Messias, o Cristo, o Salvador esperado pelo povo, Jesus responde desta forma: eu já falei, mas vocês não acreditam. As obras que eu faço em nome do meu Pai dão testemunho de mim, mas vocês não creem, porque não são das minhas ovelhas. E aí Jesus explica claramente quem e como são as suas ovelhas. Ele diz: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Então, Jesus está dizendo: quem é a minha ovelha? É aquele que ouve a minha voz. É aquele que eu conheço e é aquele que me segue. Então vocês vejam que tem aí uma sequência, né? Ovelha de Jesus é quem ouve Jesus, é conhecido por ele e segue Jesus. A gente ouviu hoje, mais uma vez, o Salmo 23, Salmo de Davi, que, como eu disse antes, foi pastor de ovelhas e sabia muito bem como eram as ovelhas, como elas tinham que ser cuidadas, conduzidas, alimentadas pelo seu pastor. E por isso, as ovelhas que eram assim, seguiam o seu pastor com toda a confiança. Agora, Davi se coloca no lugar da ovelha. E ele diz: o Senhor é o meu pastor. Ele diz: o próprio Deus é o meu pastor. E ele tem toda a certeza que esse pastor não vai deixar faltar para ele nada do que ele, como uma ovelha, precisa. O pastor não vai deixar faltar para ele descanso, pastos verdes e bons, águas limpas e tranquilas. Não vai deixar faltar para ele proteção e direção. Davi chega a dizer que, mesmo que ele passe por um vale, né, um vale era um caminho entre duas montanhas, né? Ele diz: mesmo que eu passar por um vale de morte, eu posso contar com o meu pastor me guiando junto comigo. E eu tenho certeza que o amor e a bondade dele vão estar sempre comigo. Davi sabia que esse pastor o conhecia muito bem, por isso ele podia ouvir a voz desse pastor e segui-lo com toda a confiança. E ele termina dizendo, né, olha, eu vou morar na casa do meu Senhor, do meu pastor, todos os dias da minha vida. Nós, meus irmãos, temos o mesmo pastor que tinha o Davi. Davi escreveu isso 1000 anos antes de Cristo nascer. Então, há 3000 e poucos anos. Ele tem o mesmo pastor que nós temos o mesmo pastor que ele tinha, o bom pastor Jesus. E como Davi, meus irmãos, por causa do pecado, nós somos ovelhas que sozinhas não sabem se virar, não sabem o que fazer. Nós somos ovelhas que, sem o pastor, nos perdemos e nos tornamos presas fáceis para os inimigos. E aqui eu estou falando especialmente da vida espiritual. Sem o pastor Jesus, a gente não sabe o caminho
E facilmente os inimigos, que são o diabo, o pecado e a morte, nos desviam e nos devoram. Por causa de Jesus, não de nós mesmos, nós podemos ser suas ovelhas. Porque ele diz, nesse mesmo texto de João 10, que ele é o bom pastor que dá a vida pelas suas ovelhas. E ele diz, eu estou pronto para morrer por elas. E a gente, há pouco tempo, lembrou disso, quando ele verdadeiramente não fugiu da cruz, mas lá deu a sua vida por cada um de nós. Aqui no nosso texto ele ainda diz assim, as minhas ovelhas ouvem minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, jamais morrerão, ninguém as arrebatará da minha mão. Ele diz, ninguém vai tirar as minhas ovelhas da minha mão. Então, meus irmãos, tem que ficar claro para nós, sem nenhuma dúvida, que o único e verdadeiro bom pastor, não só das mães, mas dos pais, dos filhos, de todos nós, é aquele Senhor do Salmo 23. É Jesus, o Cordeiro de Deus, que morreu na cruz e se tornou o nosso bom pastor. No texto de Apocalipse que a gente deu hoje, a gente lê assim, ó: o Cordeiro que está no meio do trono será o pastor dessas pessoas e as guiará para as fontes da água da vida. E Deus enxugará todas as lágrimas dos olhos delas. Temos que ter claro isso, né? É esse pastor que vai guiar a gente para as fontes da água da vida. E é ele que vai terminar com toda a tristeza e sofrimento. A pergunta é, quem são as suas ovelhas? Então eu coloquei aí, né, baseado no que Jesus disse. As ovelhas somos nós quando nós ouvimos, somos conhecidos e seguimos o bom pastor. Meu irmão e minha irmã, de uma coisa você pode ter certeza. Jesus conhece você e a sua vida totalmente. Ele conhece o que a gente pensa, o que a gente sente, o que a gente deseja, o que a gente planeja, o que a gente fala. Ele sabe o que a gente faz ou deixa de fazer. E mesmo assim, sabendo vou usar uma expressão que a gente usa aqui no Brasil, né? Sabendo de todos os nossos podres, sabendo que somos ovelhas rebeldes por causa do pecado, mesmo assim, mesmo que muitas vezes a gente quer fugir dele e não estar no seu rebanho, não estar com ele, não estar com as outras ovelhas, mesmo assim, ele insiste. Ele diz, eu quero ser o seu pastor. Eu quero ter você como minha ovelha. Eu quero ter você pertinho de mim. Eu quero conhecer você mais ainda e continuar te guiando. Ele não conhece só a gente e as demais ovelhas, mas ele conhece exatamente quem são as suas ovelhas. Quem são as suas ovelhas? Nós, no curso de liderança que ontem, a gente estava falando um pouquinho sobre o que é a igreja, né? E aí, a gente pode descrever a igreja com uma palavra de duas formas. Aliás, duas palavras. Igreja invisível, igreja visível. Igreja invisível é o que Deus fala aqui, através do apóstolo Paulo. O Senhor conhece as pessoas que são dele. Lá em 2 Timóteo. O que quer dizer isso? Se aqui entre nós hoje, ou em qualquer dia, tiver uma pessoa, ou duas ou três, que está aqui só por tradição, só por costume, porque o pai e a mãe trouxeram, porque, né? Hoje eu tenho que ir, porque eu tenho que homenagear minha mãe, mas essa pessoa não crê em Jesus, eu daqui de cima não posso dizer quem é.
Eu não posso dizer, né, o Juliel está aqui, mas ele está fingindo. Mas Deus pode, porque Deus vê o coração. Ele sabe quem realmente é a sua ovelha e quem está aqui só para marcar presença. E assim ele sabe na vida inteira da gente. E isso também é consolador, porque ele sabe os que lhe pertencem, ele sabe os que são dele. Então, meus irmãos, nós somos conhecidos por Jesus. Agora, nós somos ovelhas de Jesus não só conhecendo Jesus. Meus irmãos, muita gente conhece Jesus, já ouviu falar de Jesus, já leu sobre Jesus, talvez já ouviu uma mensagem sobre Jesus, mas ainda não é de Jesus. Por quê? Porque nós não podemos ficar só no conhecer. A gente precisa ouvir a voz de Jesus e segui-lo. Segui-lo quer dizer todo dia, não é só quando eu venho aqui na igreja. Então, meus irmãos, cada culto, e na verdade em cada dia, a gente tem a oportunidade de avaliar a nossa vida. E eu quero trazer perguntas aqui para a gente se avaliar um pouquinho agora. E eu não vou dizer assim, mães, avaliem o seu papel, o seu coração. Não, todos. Porque cada um aqui tem a responsabilidade de ser uma ovelha que chama outras ovelhas para Jesus. Então, pense na sua vida. Você tem ouvido Jesus? Como? Lendo e estudando a Bíblia, em particular, em família. Ouvindo e cantando boa música cristã. Se alguém quiser, é só mandar uma mensagem para mim. Ali no meu computador eu tenho, acho que, 200, 300 músicas, quase todas da nossa igreja, música de boa qualidade, com mensagem cristã. Eu mando para vocês. Vocês podem escutar no celular, no pendrive, onde vocês quiserem. A pergunta é, nós temos ouvido a voz do bom pastor Jesus? Você tem vindo sempre aqui ouvir a voz do bom pastor Jesus nas leituras bíblicas, na pregação da palavra? Você vem nos estudos bíblicos? A igreja tem muitas oportunidades. Tem grupo de jovens, grupo de servas, né? Tem estudos online. Você ouve Jesus quando Jesus fala para você através do seu pastor? Ou através do seu pai, da sua mãe? Ou quando Jesus fala com você através de um irmão na fé que ele traz uma palavra, seja de consolo, seja de orientação, seja de convite? Então, a gente tem ouvido Jesus? Agora vamos um passo adiante. A gente tem ido além do ouvir? Essa palavra que a gente ouve, seja em música, seja lendo, estudando, ela não pode entrar aqui e sair aqui. O apóstolo Tiago, irmão de Jesus, diz assim: cada um esteja pronto para ouvir, mas demore para falar e ficar com raiva. Aceitem humildemente a mensagem que Deus planta no coração de vocês, a qual pode salvar vocês. Não se enganem, não sejam apenas ouvintes dessa mensagem, mas a ponham em prática. Então, mais claro do que isso não tem, né, meus irmãos? Ouvir Jesus tem que se transformar em seguir Jesus, fazer o que Jesus diz para nós. Tem que se transformar em prática. Jesus diz ainda uma outra coisa que é interessante, ele diz: ninguém pode arrancar as minhas ovelhas da minha mão. E lá no Salmo, Davi diz assim que o pastor dá tudo que as ovelhas necessitam. Agora, para a gente não ser arrancados das mãos do bom pastor Jesus, para a gente receber dele tudo que a gente precisa, nós temos que ouvir a sua voz e segui-lo. Ou seja, estar sempre pertinho dele, sempre perto dele. Agora eu vou usar um exemplo de mãe.
Eu acho que com algumas mães aqui isso já pode ter acontecido. De você ir na rua, ou numa praça, ou quem sabe você foi passear num shopping lá em Vitória, ou você foi numa praia com seu filho pequeno, e de repente ele solta a sua mão e você não percebe. E daqui um pouco você olha e cadê o meu filho? Talvez aconteceu com vocês. Comigo aconteceu. Um dia minha mãe falou, cadê o Leandro? O Leandro já estava lá na rua, no supermercado. Não sei o que o Leandrinho foi fazer lá, né? Mas minha mãe ficou doida. Cadê o Leandro, né? Então, quando a gente, como ovelha do bom pastor, se afasta dele, a gente corre perigo. Assim como uma criança, né? Se estiver numa praia, em qualquer lugar, ainda mais quando tem muita gente, ou na rua, que tem carro, né? Está correndo perigo longe da mãe. Assim, a gente, como ovelha de Jesus, se a gente se afasta dele, a gente corre o perigo de ficar sem bom alimento para a nossa alma. A gente pode correr o risco de beber águas impuras de doutrinas que nos levam para longe de Deus. A gente fica sem proteção contra os nossos inimigos, especialmente o diabo. E a nossa alma fica sem descanso. E a gente fica sem rumo certo na vida, se a gente se afastar do bom pastor Jesus. Jesus ama a gente como uma mãe ama, né, os seus filhos, e Ele quer a gente pertinho dEle. Ele quer que cada um de nós ouça a sua voz e siga a sua voz sempre. Mas tem uma coisa interessante aqui, meus irmãos. Jesus é tão bom que Ele não obriga ninguém a segui-lo. Ele não obriga. Por isso, vocês, todos os membros da igreja, a gente deve convidar, insistir, buscar de todas as formas as ovelhas perdidas e afastadas. Aquelas que já estavam no rebanho e se afastaram, aquelas que ainda não estavam no rebanho. A gente tem que fazer sim isso, buscar, orar, insistir, mas nós não podemos obrigar nenhuma a vir à casa do bom pastor Jesus, a estar aqui, a segui-lo. E aí, quando essas ovelhas preferem ficar rebeldes e não seguir Jesus, só resta uma coisa que eu e vocês podemos fazer: orar por elas. Continuar orando. Certa vez, quando a multidão abandonou Jesus, Jesus não ficou lá, por favor, pelo amor de Deus, venham, voltem. Não. Os que ficaram, ele falou assim, vocês também vão me abandonar? E aí o Pedro respondeu, não, porque tu tens as palavras da vida eterna. Então, meus irmãos, isso é uma coisa muito importante, né? Quando, por algum acaso, algum de nós se afastar de Jesus, e o seu pastor, o seu irmão na fé, o seu familiar for atrás de você, lembre que ele está fazendo isso porque o bom pastor Jesus quer trazer você de volta para a sua família e para o seu rebanho. É muito importante, meus irmãos, a gente ter a certeza de que Jesus é o bom pastor, que deu a vida por nós, que quer conduzir nós para a vida eterna, para aquelas fontes da água viva. É aquele que quer proteger a gente durante a jornada aqui nesse mundo. É aquele que dá tudo o que nós precisamos até a gente chegar ao céu. Precisamos ter essa certeza. Agora, se a gente quer ser teimoso, igual a gente tem às vezes, né? Filhos que são teimosos. Eu não sei vocês, né? Mas eu às vezes eu era meio teimosinho com a minha mãe, né? Então assim também, se a gente quer ser teimoso, a gente não quer ouvir a voz de Jesus. Ou a gente ouve, mas a gente não dá importância. Ou a gente ouve e a gente pensa, isso serviu para o fulano, e não aplica para a gente mesmo. Né? Se a gente quer continuar assim,
no dia do juízo, a gente pode ouvir palavras de Jesus que nós não vamos gostar. Ele diz, lá em Mateus, para as ovelhas que teimaram em ser rebeldes, ele vai dizer assim: eu afirmo a vocês que isto é verdade, eu não sei quem são vocês. Então, se a gente ouve, mas não segue, se a gente ouve, mas não pratica, ou se a gente nem quer ouvir Jesus, ele não vai obrigar. Mas no dia do juízo, a palavra dele vai ser essa: olha, eu não conheço você. Agora você não vai entrar no meu reino. Então, meus irmãos, como ovelhas verdadeiras do bom pastor, nós ouvimos Jesus. Nós somos conhecidos por ele e nós seguimos Jesus. Ele quer dizer para cada um de nós uma outra palavra lá no dia do juízo final. Ele quer dizer para vocês, para mim, o seguinte: venham vocês que são abençoados pelo meu Pai. Venham e recebam o reino que meu Pai preparou para vocês desde a criação do mundo. Venham para as águas tranquilas, os pastos verdejantes e para a mesa celestial que eu preparei para vocês, como a gente ouve no Salmo 23. É nesta fé, meus irmãos e irmãs, que vem para nós pelo ouvir da palavra de Deus. Não vem de outro jeito. É nesta fé que se mostra em nosso seguir a Jesus. É nessa fé que Deus quer continuar abençoando todos nós. E agora, então, a palavrinha especial para as mães que estão aqui. É nessa fé, querida mãe, que Deus quer continuar abençoando você. É nessa fé que Deus quer que você seja alguém que guie os seus filhos, a sua família, até o final. É nessa fé que Jesus quer que você continue andando, querida mãe, porque Jesus conhece você, Jesus ama você, e Jesus quer salvar você e toda a sua família. Que Deus então conceda a todos nós, e especialmente as nossas queridas mães, as que estão perto, as que estão longe, conceda que nós sejamos sempre ovelhas que aproveitam as oportunidades de ouvir Jesus, que seguem Jesus todos os dias, e por estarem com Jesus, elas vão ser recebidas naqueles pastos verdes e águas tranquilas da vida eterna. Que as mães, pais e filhos que estão aqui hoje sigam Jesus, né? Ouçam a sua voz, sigam Jesus, para estar lá no meio daquela multidão vestida de vestiduras brancas, louvando a Deus com todos os anjos e com todos os salvos. Jesus, o bom pastor, também teve mãe. Vocês viram aqui, né, o jogral aqui das mães. Aquela mãe chamada Maria se submeteu à vontade de Deus e criou aquele filho que, apesar de ser Deus, também era um ser humano. Ela e José conduziram esse filho no caminho que ele deveria andar. Aquele filho foi levado à casa de Deus, aquele filho foi instruído na palavra de Deus, para que ele se tornasse um dia o nosso bom pastor. Que Deus, então, assim abençoe todos nós, especialmente todas as mães, para que a gente sempre siga o bom pastor Jesus e viva com ele para sempre. Amém.